Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal Brasil com Futebol. Nesse dia de hoje, nesta terça-feira, vamos falar aí um pouquinho de Barcelona. Mas o Barcelona não tá jogando, o Barcelona não tá em campo, né? O que tá acontecendo é a Eurocopa e a Copa América. Então, eu vou falar sobre os jogadores do Barcelona na Eurocopa e na Copa América. E ainda que tenha, assim, algum jogador, às vezes tem rumores aí do Nico Williams, dizem que o Hansi Flick já quer alguns jogadores que estão aí pelo futebol espanhol, que tem alguns jogadores até do próprio time, aquele da Atalanta, né, aquele que fez os gols na finais. Sempre esses nomes vão ser especulação. Mas por enquanto tudo é especulação. A janela do futebol europeu de fato não abriu. E como agora o grande foco também dos jogadores é a partida ali da Eurocopa, da Copa América, vou falar como está o desempenho dos nossos jogadores na Copa América e na Eurocopa, beleza? Não dizer que eu de novo para que se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, a inscrição é muito importante, estamos com 1.500 inscritos, deixa o like é certinho, valoriza o vídeo, ativa o sininho das notificações, né? Sempre que tiver vídeo novo no canal tá notificado, olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Vamos começar falando sobre a Eurocopa, tá? Falar com os donos da casa, a seleção alemã. A seleção da Alemanha, foram 2 rodadas desde o último vídeo que eu fiz falando sobre a Eurocopa, então eu vou falar lá dessas 2 rodadas, né? Do último vídeo que eu fiz falando sobre o desempenho até o dia de hoje, a Alemanha jogou 2 partidas já. A seleção da Alemanha venceu da Hungria por 2-0, jogo que inclusive então teve gol do Gundogan, que é sobre quem eu quero começar falando. O Gundogan tá sendo um dos destaques dessa Eurocopa, na verdade, né? O Gundogan tá sendo um dos destaques da seleção alemã nessa Eurocopa. E o Gundogan marcou gol, então, ali contra a Hungria. E agora, no último domingo, a Alemanha encerrou a sua participação na fase de grupos, empatando por 1-1 com a Suíça. O Gundogan jogou, não marcou gol, mas jogou. O Ter Stegen não jogou nenhum dos jogos. Eu acho que ele não vai entrar como titular, né, nessa Eurocopa, tá? A seleção da Dinamarca, na última quinta-feira, tinha enfrentado a Inglaterra. O Christensen jogou. O Christensen estava em campo, empate por 1-1 da seleção da Dinamarca. Hoje mesmo, a seleção da Dinamarca empatou, então, com a Sérvia, e aí, por 0-0, mas devido a paralelos ali, conseguiu a classificação em segundo lugar. Então, o Christensen, que jogou também hoje contra ali a Sérvia, segue, né, aí na Eurocopa, tá? Vamos ver. Eu não tô falando em ordem de grupos, tá? A Polônia, cara. Infelizmente, né, a seleção polonesa acabou sendo eliminada da Eurocopa. O Lewandowski não tinha jogado o primeiro jogo. O segundo jogo, que foi contra a Áustria, no dia 21, sexta-feira passada, o Lewandowski chegou a entrar em campo, mas acabou sendo 3-1 para a seleção da Áustria. A Áustria venceu o jogo por 3-1, a Polônia acabou perdendo a partida. O Leva entrou no segundo tempo, provavelmente, né? Ele entrou no jogo, mas não foi suficiente. Aí a Polônia já estava eliminada, né? Foi a primeira eliminada da Euro, mas ainda tinha chance daquela briga de melhores terceiros, enfim, mas agora não tem chance porque acabou em quarto, né? Porque o grupo da França, no dia de ontem, né, foi uma grande surpresa, né? Hoje, foi hoje, só que foi ali pela 1 da tarde. Mas foi uma grande surpresa, né? Foi uma grande surpresa. A Áustria acabou em primeiro, a França acabou em segundo, a Holanda acabou em terceiro, né? No meio disso, a Polônia empatou por 1-1. Só que aí o Lewandowski entrou em campo. Foi o primeiro jogo do Lewandowski, né, titular. E o Lewandowski até marcou o gol do empate da seleção polonesa, mas já não adiantava mais. Ele entrou como titular e marcou o gol, né? Mas ainda assim a Polônia acabou sendo eliminada da Eurocopa. A França, então já que eu estava na Polônia, vou seguir na França. A França é que tem o Condé, né? O Condé mesmo, o Condé não sendo o principal jogador quando se fala na França é o Mbappé. Mas a França, ela tem o Condé, e o Condé jogou também todos esses jogos, né? O Condé, ele jogou a partida que a França enfrentou a seleção da Holanda, né? E o Condé jogou hoje também contra a seleção polonesa, né? Holanda e França, que foi na última sexta, dia 21, acabou 0-0. Até se tu for olhar os zagueiros do Barcelona não estão tomando gol aí nessa Euro, né? O Christensen não tomou gol, foi 0-0. O Condé não tomou gol, foi 0-0.
Aí então 0-0, Holanda e França, né? E a França também conseguiu esse empate hoje então contra a Polônia. A França não tá jogando muito bem nessa Euro, né? A França não tá sendo sensação, assim como eu acredito que não tá tendo nenhuma sensação na Euro em geral como jogador individual. Acho que a gente não tá tendo, né? Então o Condé empatou com a Polônia, agora o Condé empatou também com a Holanda, né? Primeiro foi com a Holanda e hoje foi com a Polônia, tá? Eu acho que da Euro era isso. A gente tem o Gundogan, o Ter Stegen, o Condé. Ah, claro, eu já estava esquecendo da seleção da Espanha. A Espanha, nesses dois jogos desde o último dia que eu gravei sobre a Euro, a Espanha ganhou da Itália por 1-0 na última quinta-feira, dia 20. E nesse jogo, o Lamine Yamal, ele jogou, o Pedri, ele também jogou, tá? O Ferran Torres, ele entrou no segundo tempo e o Fermín Lopes não jogou nesse jogo, tá? Que a Espanha venceu da Itália por 1-0. Depois disso, a gente teve ontem o jogo de Albânia e Espanha, tá? Albânia e Espanha, onde a seleção da Espanha venceu por 1-0 contra a Albânia com gol do Ferran Torres. E nesse jogo de ontem, a seleção da Espanha estava com um time mais reserva, né? Um time mais misto, porque terminava a fase de grupos então da Eurocopa. A Espanha já classificada, o Pedri não jogou, o Fermín pela primeira vez entrou em campo, o Fermín não tinha entrado nos dois últimos jogos, pela primeira vez entrou em campo, e o Yamal entrou no segundo tempo, o Yamal que tinha sido titular nos dois primeiros jogos, Yamal que está fazendo uma grande Eurocopa. O Ferran Torres então começou como titular e foi quem fez o gol da vitória da seleção da Espanha por 1-0 sobre a Albânia. Que bom aí que o Ferran Torres pôde jogar, né, começar aí como titular e marcar o gol. Como é que ficou então a situação das seleções, né? A Espanha classificada, tá? A Espanha já está classificada, líder do grupo. A Alemanha também já está classificada, né? E também muito bem no seu grupo, líder. Portugal já está classificado. A Polônia, infelizmente, está eliminada. A Dinamarca e a França se classificaram em segundos. Então, Condé segue, Christensen segue, né? A Espanha, né? O Yamal, o Fermín, o Pedri seguem. A Alemanha com Gundogan segue. Eu acho que o Ter Stegen não vai entrar em campo, mas seguem, né? E aí, o único que acabou sendo eliminado, então, foi o Lewandowski com a Polônia. Eu não falei de Portugal, né? Portugal ganhou da Turquia por 3-0. O João Cancelo jogou e o João Félix não jogou, tá? Amanhã a seleção portuguesa encerra a fase de grupos, mas ganhou os dois primeiros jogos, 6 pontos. Eu creio que a liderança já está definida, né? A seleção de Portugal enfrenta a Geórgia amanhã, 4 horas da tarde, hora de Brasília. E vamos ver se amanhã o João Félix joga, né? O João Félix não jogou nenhum dos dois primeiros jogos. É engraçado isso, tá? Muito bem, Eurocopa era isso. Vamos falar agora de Copa América. Copa América, nós temos duas seleções com os jogadores do Barcelona, né? Que é um zagueiro e um atacante. Nós temos o Uruguai, que estreou na Copa América no último domingo, dia 23, e ganhou por 3-1 contra a seleção do Panamá. Tá? O Uruguai ganhou por 3-1 contra a seleção do Panamá. E o Araújo jogou. O Araújo entrou em campo, tá? Araújo jogou a partida. Além do Araújo, né, nós temos o Rafinha. O Uruguai ganhou por 3-1. Foi uma boa partida da seleção uruguaia. O Uruguai pôde ser melhor no primeiro tempo. Fez 1-0. Depois que fez 1-0, eu creio que se retrancou um pouco. Mas viu que o Panamá ia chegar. E depois voltou pro jogo lá pelos 20 minutos. Fez 2-0, fez 3-0. No último minuto tomou um gol. Mas a seleção do Uruguai muito bem treinada pelo Bielsa, tá? O Araújo atacando, tá? Eu notei que o Araújo foi um jogador, não fez gol nessa primeira rodada, mas pode vir a fazer gols aí nas próximas rodadas, hein? E a gente teve, claro, como todos sabem, ontem a Brasil e Costa Rica, né? A gente teve Brasil e Costa Rica e acabou 0-0 o jogo, um resultado bem complicado. A seleção brasileira, cara, ela até atacou. A seleção brasileira até foi pra cima, a seleção brasileira até atacou, a seleção brasileira até finalizou. Eu acho que até o Rafinha foi importante, né? Um jogador importante ali pelo lado de campo, fez cruzamentos,
mas infelizmente faltou um protagonista, né, para a seleção brasileira aí, tá? E aí acabou 0-0. Quando que retorna? A gente vai ter que ver depois, né, a Eurocopa, como eu falei, Portugal já está classificado, França já está classificado, Alemanha já está classificado. Nos próximos dias eles vão estar retornando aí, mas a gente ainda não tem os duelos definidos, pelo menos desses times, dessas seleções que tem jogadores do Barcelona, ainda não tem duelos definidos. Mas quando voltam em campo, então, Araújo e Rafinha, na quinta-feira, às 10 horas da noite, o Araújo volta a campo pela seleção uruguaia contra a seleção da Bolívia. E na sexta-feira, às 10 da noite, o Rafinha volta a campo pela seleção brasileira contra o Paraguai. Tá? Então, sexta-feira, 10 da noite, Rafinha volta a campo pela seleção brasileira. Não sei se ele vai começar como titular, na verdade, porque depois dessa empate contra a Costa Rica, se chega a perder para o Paraguai, aí dá Deus para a Copa América. Ou se chega a empatar, as coisas ficam muito complicadas, né? Porque eu não tenho certeza que o Brasil vai ser líder, mas no mínimo segundo lugar é obrigado a pegar. E eu não sei se ele não vai querer começar com o Endrick, não sei se o Rafinha não vai ficar no banco. O Araújo é certo que deve jogar quinta-feira contra a Bolívia, mas eu também acredito que o Rafinha jogue sexta-feira contra o Paraguai, beleza? É isso então, pessoal. Tamo junto. Valeu. Se inscrevam aí. Voltamos aqui no canal amanhã para falar um pouco de Internacional contra o Atlético Mineiro.